Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender o que são variáveis e vamos obviamente aprender a trabalhar com as mesmas. Vamos lá? Bom pessoal, já estou aqui com o Visual Studio aberto, então vou criar um novo projeto. Vou utilizar como template, como modelo, o aplicativo do console.net Framework. Próximo, nome do meu projeto, variáveis, sem acento, sem caracteres especiais. Nome da solução, aula 04. Criar. Pronto. Maravilha. Vamos aguardar ele finalizar a construção da nossa solução, do nosso projeto. E aqui nós vamos relembrar algumas coisas. Então, nós já aprendemos, pessoal, que eu posso criar um comando que exibe informações na tela para o usuário, utilizando o que? Console.writeLine. E o comando writeLine, ele faz o que? Como eu havia comentado, ele exibe dados na tela. Quais dados? Os que vocês colocarem dentro dos parênteses. E aí começa a brincadeira. O que eu posso colocar aqui dentro? Eu posso inserir aqui dentro dos parênteses uma constante, algo que nunca muda. Então, aqui ó, variáveis pronto. E aqui eu acabei de escrever um comando que ele vai fazer o que? Vai escrever na tela e pular a linha. Qual texto? Variáveis, que é uma constante literal, porque nunca vai mudar. Eu também posso, além de escrever um texto, uma constante literal, eu posso escrever um número, uma constante numérica, como por exemplo o 10, tá? E aqui console.readkey, que eu faço a leitura do teclado, onde o usuário pressiona alguma tecla e eu pego esse valor. E se eu executar o nosso programa, pessoal, ele vai mostrar para mim aqui ó, variáveis e o número 10. Então eu aprendi aqui como mostrar alguma coisa na tela, como mostrar uma constante literal e uma constante numérica. Também nós vimos o que? Eu posso fazer contas aqui, ó. 10 mais 10, ele vai fazer o que? Ele vai mostrar o valor dessa conta, dessa operação para mim na tela. Beleza. Mas às vezes, pessoal, o que acontece? Eu quero guardar dados. Vamos imaginar o seguinte, ainda nós não aprendemos, mas vamos pensar que eu quero fazer aqui um programa que some dois números, tá? Então, quem vai me falar esses dois números? O usuário, beleza? E aí, quando eu ler esses dois números do usuário, quando ele me fornecer esses dois números, eu tenho que guardar esses dois números para depois eu efetuar o cálculo e mostrar o resultado da conta na tela. E como que eu vou guardar esses valores? Na programação, pessoal, existe uma forma, um recurso fantástico para nós armazenarmos dados de maneira temporária. O que seria isso? Enquanto o programa está funcionando, ele vai guardar o dado da memória do computador, que são as variáveis. Então, por isso que o nome se chama variável, porque muda conforme você desejar, tá? E como que eu crio uma variável aqui? Qual é o processo? Eu defino, vou colocar um comentário aqui, um tipo e um nome e depois um valor. Esse é o processo, tá? Como tipo, Danilo? Toda variável, pessoal, imagina como se fosse o quê? Uma caixinha que guarda algo. Mas eu tenho que especificar o que ela vai guardar, o que ela vai armazenar, que tipo de dado ela vai guardar. Um inteiro, um texto, um boolean. Existem vários tipos de dados, tá? Primeira coisa aqui, ó, vamos aprender como criar uma variável para armazenar um texto, correto? Então eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó, string, espaço, isso é o tipo da minha variável. Então estou falando, opa, vou criar uma variável, uma caixinha que vai guardar um texto. Só que como eu vou criar algo e eu vou interagir com isso que eu vou criar, ele precisa ter um nome, correto?
Então, vou dar o nome aqui para a minha variável. Por exemplo, texto. Esse é o nome da minha variável. Ponto e vírgula. Acabou o comando. Acabei de criar uma variável que se chama texto. Maravilha. E como que eu coloco um texto lá dentro desta variável? Como que eu coloco o valor lá dentro? E eu utilizo um operador de atribuição, pessoal. Então, eu faço isso, ó. Texto recebe. Então, o que eu vou colocar lá dentro? Obviamente, o que eu quiser. Um textinho. Por exemplo, variáveis. Está aqui. Coloquei esse texto lá dentro. Ponto e vírgula. Então, todo o texto tem que estar entre aspas, porque é uma constante literal. Então, eu peguei essa constante e joguei aqui dentro da variável texto. Maravilha! E como que eu uso ela? Vocês vão ver que é muito tranquilo. Existem várias formas de se utilizar uma variável. Nesse primeiro momento, como que eu posso utilizá-la? Eu quero escrever uma linha na tela para o usuário ver alguma coisa. Eu posso simplesmente colocar o valor aqui dentro dos parênteses. Ou, como nós vimos, uma constante literal, ou uma constante numérica, ou se não, uma variável. Então, olha só, eu posso escrever aqui texto. E o que vai acontecer se eu der um play? Ele vai mostrar na tela o textinho para mim. Ó. Variáveis. Olha só. E escrever variáveis, escrevi variáveis. Isso é um bom sinal, né? Quer dizer que está funcionando. Que antes o texto era variáveis, então deu para perceber que ele está mostrando o conteúdo do que está dentro da minha variável texto. Perceberam? Então, aqui é como se ele fizesse o quê? Se ele fosse lá na memória do computador. Peraí. O que tem na memória do computador associado à variável texto? Tem esse valor aqui, ó. Variáveis. Né? Então, pegou e mostrou na tela para o usuário. Vamos até arrumar, ó. Variáveis. Pronto. Beleza? Tá aqui. Danilo, e por que variáveis, né? Por causa disso, ó. Reparem só o que eu vou fazer. Eu vou pegar agora a mesma variável, texto, e vou colocar um outro valor lá dentro dela. Que valor que eu vou colocar? Vou colocar, ó, Danilo Filito. Ponto e vírgula. Vou dar um play. Vou até tirar esse comandinho aqui, ó, da soma de dois números por enquanto. Tirei, ó. Fica bonito. Olha agora que legal. Ele mostrou o texto. Variáveis. Espera um pouquinho, deixa eu cancelar aqui. O que está errado? Console.writeLine. Adicionou o valor. Detalhe, né? Ó. Eu mudei o valor da variável, mas não exibi na tela o que tem dentro dela. Então, de novo, executei o comando writeLine para escrever um textinho na tela. O que eu vou escrever? O que tem dentro da variável texto. Vamos lá. Tá aqui, ó. Variáveis Danilo Filito. Entenderam o porquê do nome de variáveis? Porque eu criei uma variável que nós podemos pensar como se fosse uma caixinha que guarda coisas lá dentro de um tipo, aqui, que é do tipo string, que são textos. E aí eu coloquei um valor lá dentro. O que eu coloquei primeiro? O texto variáveis. Beleza. Usei, fiz o que eu queria, exibi esse valor na tela e depois eu mudei. Coloquei o texto Danilo Filito e mostrei na tela de novo. Então, por isso que se chama variável. Porque eu posso mudar o seu conteúdo e guardar esse valor. Compreenderam? Imagine como se fosse o usuário que me fornecesse esse valor. Compreenderam? Viram que legal? Muito show de bola, né? E aí, olha que interessante. Imagina que no nosso programinha aqui de variáveis, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, vou comentar todo esse código aqui, ó. Barra asterisco, asterisco barra, tá? Pronto, tá aqui para nós armazenarmos aqui e guardarmos na memória, tá? Depois vocês estudarem. E nós vamos criar um programa agora, pessoal,
básico de variável, que nós vamos fazer o quê? Nós já vamos aproveitar e relembrar um pouquinho dos operadores lógicos. Então, olha que show de bola. Vou criar uma variável agora que armazena um número. De que tipo? Inteiro. Então, aqui existem vários tipos de números que nós vamos aprender em encontros futuros. Tá ok? Então, int, ó, vou criar uma variável. Primeira coisa é o tipo, que vai armazenar números inteiros. Qual que é o nome dessa variável? Vou chamar de N1. Beleza? E aí, ponto e vírgula, finaliza o comando. Só que o legal, pessoal, toda vez que você for criar uma variável, você já deve iniciá-la. Colocar um valorzinho lá dentro dela. Então, na mesma linha, já posso fazer o que? N1 recebe 0. Pronto, inicializei. Ó, o N1 começou valendo nada, tem 0, número 0 lá dentro. Vou criar outra variável, N2. O que eu vou colocar lá dentro? O 0 também. Posso iniciar com qualquer valor que eu queira, não precisa ser o 0, tá? E aqui, olha só que legal. Console.writeLine. E eu vou escrever o seguinte texto, ó. Só para vocês verem. Ah, peraí. Eu vou colocar o textinho assim. 2 é maior do que 4? Beleza. Tá aqui o textinho. E aí, vou colocar um mais. E eu vou fazer o que nós já havíamos feito em encontros passados. Não sei se vocês estão lembrados. Olha lá, o parênteses, né? E aqui dentro eu vou fazer assim. Eu tinha feito uma conta anteriormente, né? Eu vou colocar assim, ó. N1 é maior do que N2. Olha que legal. Tá vendo? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Qual é o textinho que está aqui? 2. Então, o N1 vai guardar o número 2. E o N2 vai guardar o número 4. Olha que interessante. E aí, aqui eu vou colocar um sinalzinho de igual. Pronto. Vamos ver o que vai aparecer na tela. Olha que show de bola. Ah, apareceu aqui, ó. 2 maior que 4 é igual a false. Porque ele fez o que nós já havíamos trabalhado anteriormente. Ele resolveu primeiro essa operação para depois concatenar o resultado disso com esse texto e mostrar na tela. Então, ele pegou e fez o quê? Utilizou o operador para comparar se um valor é maior que o outro. E ele pegou esse valor da onde? De dentro da variável. Ó. Antes nós colocávamos os números direto, agora eu posso pegar o valor de dentro da variável. Ah, o que tem dentro do N1? Ah, o 2. Ó. Então, 2 é maior do que o que tem dentro do N2? 4. Não. Então, deu false. Viram que legal? Muito show de bola, né? E eu posso, com isso, testar, né, todos os operadores. Só que uma coisa interessante que eu posso fazer aqui, ao invés de fazer isso, ó, colocar os números aqui, olha que legal. Eu posso pôr o valor da variável direto, ó, N1. Ah, o que eu vou escrever na tela? O que tem dentro da variável N1 mais esse textinho, ó, tá? Que é um espaço em branco, sinal de maior, um espaço em branco, fechei o texto. Ah, o que mais eu quero mostrar na tela? Coloquei um mais, quero mostrar o que tem dentro do N2. Beleza, mais o que tem dentro desse texto aqui, ó. Um espaço em branco, sinal de igual, e outro espaço em branco. Mais o resultado dessa operação, que é a comparação do que tem dentro do N1 com o N2. E aí, olha que interessante, ó. Agora, eu posso pegar, vou colar aqui, ó, e vou mudar os sinais. Maior, menor, diferente ou igual. Tá vendo? Ó, vou utilizar esses 4 operadores. Então, aqui, eu vou usar os 4 operadores, ó. Diferente e igual. Pronto. Então, o que ele vai fazer? Vamos testar aqui o comandinho.
olha aqui que ele mostrou na tela. Ele mostrou aqui na tela para mim. Ok. Escreva na tela o que tem dentro do N1, o que tinha dentro do N1. O 2, mais esse textinho, olha lá. Mais o que tem dentro do N2. 4, mais esse textinho aqui, mais o resultado dessa operação. Que 2 é maior que 4? Não. Então, ele mostrou false. E fez a mesma coisa nos outros comandos. Ó. Então, 2 é menor que 4? É. 2 é diferente de 4? É. 2 é igual a 4? Não. Mostrou false. Viram que legal? E aí, olha outra vantagem. Se eu quisesse simular isso com outros números, eu não preciso ficar alterando aqui, ó, no writeLine. Eu simplesmente vou mudar o que tem dentro da variável. Por quê? Porque eu estou pegando toda vez os valores de dentro da variável. Então, se eu colocar aqui, ó, 4, N1, 4 e N2, 4, tá aqui. Consegui resolver o nosso problema. Viram que show de bola? Muito legal, né? Pronto. Resolvido. Interessante? Gostaram? E um detalhe, né? Todo tipo de dados, nós vamos aprender vários outros tipos de dados. Nós utilizamos apenas dois, o string e o inteiro. Você consegue acessar a documentação disso no próprio site da Microsoft. Então aqui, ó, olha que interessante. Ele está comentando algumas características do tipo de dados integrais. Ó. E aí, se eu olhar aqui, ó, int, quais são os valores que ele consegue gerar, representar? Esses valores, ó, entre isso e isso aqui. Espera aí, e qual o tamanho, né? Aqui, inteiro, assinado de 32 bits. Então, o que significa que uma variável do tipo inteira, ela ocupa 32 bits aqui no nosso computador. Um S-byte ocupa o que? 8 bits. Tá vendo? Que interessante. Um short, que é um inteiro curto, pequenininho, ó, ele consegue representar um número inteiro menor, 32.767. Quantos bits? 16 bits. Compreenderam? E tem vários outros tipos de dados que eu consigo descobrir, né, quanto de memória eles ocupam no computador. Então tá aqui, ó, eu consigo saber o tamanho de cada tipo de dado. Beleza? Olha aqui, tipos flutuantes. Olha que interessante. O float, o que seria isso? Eu consigo representar números fracionados. 10,5, 7,8. E aqui o tamanho dele, ó, 4 bytes, 8 bytes, 16 bytes. Então, o tipo do dado, né? E o tamanho dele. Viram que legal? Beleza, pessoal? Então, isso foi uma introduçãozinha do que é variável. Então, variável é algo, nós podemos falar assim, é uma caixinha que você guarda valor lá dentro. Então, ela serve para quê? Para representar, alocar um espaço na memória, que por meio de um nome eu consigo acessar espaço da memória, guardar valor lá dentro e pegar valor lá de dentro da memória do computador. Viram que legal? Beleza? No nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar muito mais com variáveis, tá? E nós vamos fazer o que também, além de trabalhar com variáveis, nós vamos aprender a pegar dados do usuário, pessoal. Nós vamos fazer o que? Interagir com o usuário. Falar, usuário, me informe um valor. Escreva alguma coisa aí para mim, para eu utilizar no meu programa. Beleza? Então, pessoal, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.